que é um software livre, assim, um hardware livre. Software livre. Também, né? Um software do Arduino. Mas o cara que criou o Processing, o PD, certo? Que são ferramentas livres, colaborativas para todo mundo usar. Dentro desse software já está claro, até mesmo na licença, as coisas que aquele cara acredita, entendeu? As coisas que ele... É isso, o ato de escrever, o ato de desenvolver, você acaba colocando ali as coisas que você realmente acredita, como quase todo objeto. Eu acho que você acaba embutindo um pouco daquilo que você acredita, das suas ações. E com o software não é diferente. Então, a gente está, por exemplo, mexendo aí no Facebook, beleza, aquilo de certa forma está correspondendo às nossas expectativas, mas ao nos tornar ignorantes a respeito do que está do outro lado, pelo menos não querer nem saber, corremos o risco de ficarmos reféns dessas pessoas. Porque afinal de contas, isso era para... Eu gostaria de dar esse exemplo prático. Retomo a ideia inicial que você quer para a sua oficina. Então a gente ia desenvolver um software que ia exemplificar justamente isso que eu estou falando. De que dois softwares que fazem a mesma coisa, mas por eu acreditar em determinada coisa, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Ele te dá como resultado aquilo que você gostaria, mas todo o processo, da maneira como eu escrevi, eu posso fazer isso de uma maneira que, bem, se vocês são ignorantes, se a pessoa é ignorante a respeito daquilo e não está nem a fim de saber, entender um pouco do que está do outro lado, corre o risco de você ser enganado. Enganado no sentido de, da mesma forma que outrora foi por exemplo, leitura, escrita. De você não sabe, a partir do momento que você não tem acesso àquilo, uma pessoa pode te oferecer uma coisa, você compra gato por leve, sem saber, porque você não é capaz de decifrar um pouco daquilo que está por trás. Não falo para que todas as pessoas sejam especialistas, nem nada, longe disso, mas pequenas noções de programação, de lógica, de licença livre, dessas coisas, eu acho que tem muito, cada vez mais, à medida que caminhamos rumo a essa informaticidade, isso tem um peso no tocante à nossa liberdade mesmo, de ação, de escolhas e do que a gente está fazendo. Pode parecer um besta usar um Gmail ao invés de outro software qualquer. Mas, bem, à medida que a gente vai ficando mais dependente, vamos como eu digo, eu não estou anunciando que nada, Gmail, Facebook não presta, nada disso, mas só vamos pensar sobre isso, entendeu? Vamos pensar e vamos tentar entender um pouco mais. Tem essas ferramentas que são fáceis de... Elas foram feitas, retorno ao ponto, que foram feitas por designers e artistas, a maioria das vezes, que é justamente para facilitar a entrada nesse mundo, entendeu? Para que a gente quebre um pouco, desmistifique um pouco essa dificuldade, ele é o programa, ele é inteligente, ele passou 5 anos na faculdade, indo lá, sofrendo para poder programar. Não, isso daí existe hoje, é fato. Mas existe se você quiser trabalhar no Google, no Microsoft da vida, né? Se você quiser ter só esse conhecimento, você não precisa disso. Essas ferramentas são exemplos. Crianças de 7 anos aprendendo já, desenvolvendo esse raciocínio e sabendo que isso não é uma caixa preta mágica que faz uma coisa só porque eu estou dizendo. Não, existe um conjunto de operações aqui, lógicas, matemáticas, existe. Mas existe também uma ideologia, existe uma coisa que o cara que fez isso acredita e que é bom que a gente pare para pensar sobre isso. Tem até um livro, aí retomando a Rita, eu estava conversando com o Jarbinhas, ele falou desse livro, coincidentemente eu estava vendo, e é bom que assim, ver que as coisas estão afinadas, né? Que é de um cara, de um americano, e o livro se chama Programe. E esse cara não é de computação, não tem nada a ver de computação. Pode falar, você fala isso porque é de computação, né? Então é fácil para você falar. Mas não, esse cara ele não é de computação. E o título do livro é Programe, ou seja, Programado. Que eu acho que ilustra, esse título captou muito bem o espírito da coisa. E não digo que isso está acontecendo hoje, não sei. Não sou capaz de responder essa pergunta, mas se estamos caminhando rumo a essa informaticidade, a chance que isso venha a acontecer é altíssima. E é bom que a gente vá se acostumando na manha, né? Como se disse por aí, na manha, não é que vai vendo o que é que vai dar. E bem, aí a oficina prática, tanto a de Wilson quanto a minha, eu acho que vão nesse sentido, de trazer, justamente abrir um pouco essa caixa preta, para que a gente, quando eu falo abrir caixa preta, que vem de Flusser, eu acho que ele resume muito bem isso, para que a gente não seja dominado por esse aparelho,
puramente, para que ele não venha nos usar, e sim a gente realmente, peraí, quem te usa sou eu, entendeu? Então eu vou dizer para você como é que as coisas têm que ser. Trazendo um pouco para o contexto artístico, ele fugiu, não sei se, assim, tá dentro, né? Tá sempre fora, tá, mas não tá, mas bem, eu acho, é aquele negócio, bem, eu acho que isso é importante também no trabalho de uma pessoa, voltando ao que você falou, da pessoa que desenvolve, trabalha com essas coisas. Vou falar de, bem, mexe com o computador, seja um fotógrafo, por exemplo, seja um cara que faz um filme, é interessante que você saiba o outro lado também, entendeu? Porque um cara que trabalha com imagem, por exemplo, Photoshop, e usa Photoshop, de repente, toda a criatividade, as possibilidades artísticas dele estão limitadas a um software, que foi a empresa Adobe que disse, que deu aquelas funcionalidades para ele, disse que é o que ele poderia fazer. Então a fotografia, não o ato de fotografia, mas o processo como um todo acaba sendo resumido porque uma empresa está dizendo que ele pode fazer, sei lá, é algo que assim, fica meio amarrado, né? E de repente a programação é uma ferramenta, e inclusive um cara chamado Jaron Lanier, que trabalhou na Microsoft, salvo engano, ou trabalha hoje em dia, tem um grupo de pesquisa que é financiado pela Microsoft, eu não lembro, mas é um rasta, um americano também, que ele tem um livro, lançou no passado, chamado Você Não É um Aplicativo, que ele chama isso de aprisionamento tecnológico, que é a pessoa que, por conta de ter um dispositivo desse nas mãos, um Photoshop, por exemplo, ele acaba achando que tudo que ele pode fazer se resume ao que aquele software está lhe oferecendo. É isso que eu falo, se esquecer do que é um computador. É você achar que tudo que você pode fazer é o que outras pessoas estão lhe dizendo, entendeu? Quando na verdade é um mundo, é isso que você está falando. Tem uma galera que está fazendo, criando, inventando Photoshops todo dia, entendeu? Criando coisas, e você pode fazer o seu. Não é difícil isso. Mas falei demais, vai. Voltando então isso é bem mistificado, né? Eu só consigo entender como que o software, se ele é realmente seguro, mas concebendo como ele foi feito. Aí sim, aí eu posso dizer, olha, ele tem um erro aqui, exatamente nessa linha, nesse código. É assim que a comunidade de software livre se movimenta. É assim que ele é desenvolvido. Então o software livre, quando ele é dado ao povo, quando ele é dado, quando ele é tornado público através de uma licença, que não é assim, tal, não é assim, não. Existe, não é utopia, existe licença, existe autoria. Então, quando ele é disponibilizado às pessoas para eles usarem, para eles verem o código, você também pode ver onde está o erro, você vai lá e diz onde está o erro. Existem interfaces na internet que você vai lá e diz, olha, tem erro na linha tal. Eu usei, não está legal. Então, por favor, você pode arrumar essa parte. E os caras, eles dão atenção. Tanto é que não é utopia, porque existem empresas também que estão muito interessadas nisso. Todo mundo aqui, por exemplo, já usou o software livre de alguma maneira. Se vocês usam o Gmail, vocês estão usando software livre indiretamente, porque o Gmail se baseia, o Google é uma das principais empresas que mais apostam em desenvolvimento de software livre. Eu fui percorrendo meus projetos, todos esses projetos que eu estou mostrando foram feitos utilizando hardware livre e software livre. E foram feitos não por pessoas, geralmente não por pessoas que entendiam. Ninguém, garanto, nenhum desses caras aqui, eles eram engenheiros eletricistas ou eram cientistas da computação, alguns talvez, mas nenhum deles estava sabendo exatamente qual era a fórmula tal, não sei o que. Não. Eles faziam testando. A gente pode também fazer isso para a gente desenvolver a nossa. Para vocês conceberem um trabalho artístico, é preciso experimentação. Não vejo uma outra forma de não ter experimentação. É preciso um processo de experimentação em qualquer lugar, um processo de aprendizado na vida, exatamente. A gente está aqui fazendo isso. E se eu não conseguir, se isso for fechado, restrito, como que eu vou conseguir? Não tem como. Então é importante duas coisas, que eu acho que poderia, vocês saírem daqui com essa mensagem seria realmente importante. É preciso que a gente tenha uma noção de que existem ferramentas que tornam possível a pessoas que nunca viram uma linguagem de programação entenderem o que é essa linguagem, entenderem como programar, entenderem o processo de programação e utilizarem isso através do seu processo criativo, não dependendo de uma outra pessoa que vai desenvolver por você, mas é igual a você mesmo.
Primeiro desenvolva você. Se você quiser algo extremamente profissional e tal, você vai saber como pedir para a pessoa que está desenvolvendo da maneira exata. Você vai saber conversar com a pessoa. É um jeito interessante de você desenvolver isso. Para a pessoa ir pintar um quadro, ela não pede para outro pintar. Ela vai lá e pinta. Então vamos tentar fazer isso. Isso é uma das mensagens. A outra é que existem tecnologias assim, existem, que facilitam. Agora, não adianta essas tecnologias serem fechadas. Se forem fechadas, como as outras pessoas vão poder aprender a mesma coisa que você aprendeu? Também é interessante o vídeo desse trabalho. Lembra muito o trabalho de Panettone e Claudio Bueno, agora que eles fizeram Corpo Circuito. Não sei se vocês conhecem. Claudio Bueno, ele teve aqui na última edição, não é? No último ciclo. Ele vem da comunicação. E ele aprendeu a programar e hoje em dia ele faz assim, parte, é lógico, e eu não falei sobre aquele trabalho, mas é o corpo como circuito. E quando você fecha o circuito, toca em outra pessoa, começa a sair som. E dá essa ideia de toque, né, de união, de você precisa ter várias pessoas para fechar um circuito. Da mesma maneira que você precisa ter todos os componentes agrupados da maneira correta para ele funcionar também. Da mesma maneira que você precisa ter as linhas de código também ali, uma atrás da outra e tal, e registrado em blocos para eles também funcionarem. Uma coisa leva a outra. Bom, todos os projetos foram... Esse projeto é extremamente simples, você pode ver que todo o circuito está aberto. Então, o que ele faz é sintetizar sons, um instrumento musical, que pensa meio cordeiro. É extremamente interessante isso, porque se esses projetos fossem proprietários ou tivessem um copyright por trás, eu nem poderia estar falando deles aqui. Então, bom, aqui um pouco sobre algumas cenas de música mesmo, que utiliza música 8 bits. O Alan, que é um dos... eu posso voltar dele para música. Que é das pessoas que integram o coletivo Música lá em Joinville. E agora a gente está bem nômade. Eu estou em São Carlos, Alan está em Joinville, o Dino também, que é outro integrante no Magre. A Gabriela está em Portugal. O Uriel está na França agora, fazendo mestrado também. Então a gente está espalhado esse paizinho, então fugindo, deixando. E o Alessandro também está em Joinville. Então a gente está... A gente iniciou ele dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC. No momento eu era professor lá e a gente começou conseguimos um espaço, começamos a fazer várias experimentações, procurar, ir atrás. A gente começou realmente como algo de tentar, por fetiche mesmo, de tecnológico, entender o que eram o Arduino, o que eram essas linguagens, e começamos a experimentar juntos. E o projeto a gente começou a incluir outras pessoas e acabamos depois saindo da universidade, porque a gente passou por algumas reformas, reformas da estrutura mesmo, e acabamos indo para um apartamento. Até eu estou comentando com uma professora hoje, ela está falando assim, nossa, mas esse espaço é muito pequeno. Nossa, a gente começou num apartamento, que tinha um quarto, um amigo, sabe? Então, querendo, né? Eu acho fantástico. O interesse da genialidade é persistência infinita. Bom, o que a gente faz no coletivo Musa é tentar exatamente isso, desmistificar a computação e tentar um discurso, uma conversa com pessoas de outras áreas. Eu acho que isso é extremamente importante, é horizontalizar e não verticalizar. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, um pouco. A gente tem ainda a parte de desenvolvimento de projetos, utilizando hardware livre, software livre. E, bom, o coletivo seria isso. Sim. O Laboca, o Laboratório de Computação em Artes, que é esse grupo que começou em 2010, no início de 2010, que não é um grupo, na verdade, é mais um experimento de laboratório junta várias pessoas também, não tem integrantes, mas tem esse momento aqui agora, vamos fazer, que é colocar a mão na massa, de produzir, ensinar, nesse ato de colocar a mão na massa, sempre também buscando essa questão de
desmistificar o conhecimento, esse tipo de conhecimento, mostrar que não é aquele bicho de 7 cabeças todo. E que, bem, basicamente é isso. Mas bem, basicamente o Lavoca é isso. Começou com o Java Jacome, que hoje é professor da UFRB, de onde a Rita é, e Ricardo Brasileiro também, que é lá de Recife. E todos os trabalhos, software livre, tudo que a gente produzia também está aí na internet para quem quiser começar a aprender. E faço convite, né? Se vocês estiverem interessados também, vamos daqui dar um tempinho, lógico, para descansar. E aí eu faço convite para vocês experimentarem um pouco disso, dessa programação, usando o PD, o Pure Data, o Pure Data, né? Que é uma linguagemzinha visual, ou seja, não é texto, é só criando caixinha, ligando caixinha, e aí programa. Vocês vão fazer pelo menos hoje, para dizer, eu fiz um programa da minha vida, programa de computação, né? Programa de computação. O último e não menos importante, aliás, extremamente importante. Na verdade, agora tem São Carlos, foi um convite do Renato Fabri, é um cara dos avatares aí de um vórtice que agrega várias pessoas que desenvolvem coisas dentro da cultura digital, dentro de desenvolvimento de software livre, dentro de composição musical também do compositor. A partir dessas experiências que ele acumulou através dentro da cultura digital, a gente acabou criando o Lab Macambira em São Carlos. Então, partindo de uma necessidade que é bem forte nesse tocante de software, porque o Brasil é bastante conhecido como um país que casou muito bem com o software livre, porque a gente tem pessoas extremamente criativas e a gente não tem grana para pagar software. Bom, é claro que a pirataria aqui é muito forte também, porém é bastante interessante que a gente cultive o ato de eu não preciso usar software pirata se eu tenho um software livre que é mais interessante. Na verdade, a pirataria vem até um pouco colaborar para essa visão toda, mas eu não quero discutir pirataria aqui, senão a gente vai até amanhã. E com essa necessidade de desenvolvimento de software livre, criou-se o Lab Macambira, a Associação Civil, une programadores, a gente forma desenvolvedores de software livre. A gente está com agora 15 pessoas, se não me engano, onde a gente desenvolve software livre, que é o software que realmente, para você chegar a desenvolvê-lo, é de certa forma um pouco mais complexo do que, por exemplo, são sistemas para web, sistemas para audiovisual, sistemas avançados para processamento de imagem e áudio e vídeo, que são necessários na comunidade. Então, todas essas necessidades para o bem-estar da população, isso é muito clichê, mas para o apropriamento da sociedade, a gente desenvolve esses tipos de demandas em software, que é a demanda social. E o que a gente está buscando com eles é tentar expandir essa metodologia. Todas as pessoas que trabalham desenvolvendo o Lab Macambira desenvolvem através de uma metodologia e um software que a gente chama de AA, que é o algoritmo Umbigo, ou acrônimo Umbigo. E nesse formato, os desenvolvedores, os programadores que a gente tem nesse laboratório, eles trabalham geralmente remotamente, com 2 horas de dedicação diária e desenvolvendo software para essas demandas geradas pela sociedade. E a gente está buscando agora aplicar essa mesma metodologia, que tem se mostrado bastante interessante, em outros locais. Então, quem sabe a gente possa, aqui mesmo, talvez, estar aplicando os conceitos, todo o software produzido é software livre, todas as informações que vocês encontram naquele endereço. E eu deixo aqui também algumas referências super interessantes. Eu acho que seria legal talvez conversar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar, estou falando besteira aí, ou qualquer coisa, ou então concordo, ou então, bem, vamos conversar, né, se vocês tiverem. E vocês, o que vocês acham lá do portal do software livre, que é
financiado pelo governo, se vocês acompanham lá os projetos, e como vocês veem essa questão do investimento no ensino da programação em software livre, e se está muito longe ainda da gente conseguir implantar mais coletivamente e na mídia também o software livre como uma ferramenta que pode estar à altura dos softwares corporativos, né, que não deixem nada a desejar, porque hoje em dia tem muita discussão, porque o software livre, assim, que o pessoal desenvolve, sei lá, para edição de imagem, você não consegue finalizar um filme para passar no cinema, por exemplo, porque quando acabar de renderizar, a qualidade vai ser muito abaixo do que a gente está acostumado a ver numa tela de cinema. Como vocês veem isso, assim, a questão da qualidade, do investimento governamental no software livre e da popularização? O portal Software Livre que você falou é aquele que desenvolve alguns projetos do governo federal que são desenvolvidos em plataforma livre, né? Certo. Eu não conheço muito a fundo o conceito de falar, de vista. Mas existem softwares muito bons ali, muito interessantes. Eu tive contato com algumas pessoas que desenvolveram algumas plataformas. Estão em uso, sim, são muito usados. Eu posso falar coisas aqui que eu ouvi dizer, eu acho melhor até procurar mesmo. Existe no Brasil mesmo, existe o Estúdio Livre, por exemplo, que é uma iniciativa interessantíssima de reunir pessoas que utilizam esses softwares e desenvolvedores desse software aqui no Brasil. A gente tem muita gente que programa muito bem aqui e desenvolve software livre. E eu acho que a solução para isso seria criar mais e mais desses coletivos de desenvolvedores. O Live Macambira, por exemplo, é uma proposta dessas. Existe o Ricardo Fabri, que é irmão do Renato, ele é um ótimo especialista em vídeo. Eles estão recentemente tratando de exatamente isso, pegar softwares KDE Live e outros softwares, Blender, que também pode ser usado para edição de vídeo, não só 3D, e adaptar eles para deixar de uma forma fácil para o usuário utilizar e estender as funcionalidades de efeitos de edição. Então, o que falta para um software livre ser melhor do que um software proprietário? Nada. Porque ele já é. Mas realmente o problema que ela citou... O problema sim, exato. Concordo com você. Deixa eu só explicar. Você faz frase de efeito mesmo, eu queria reversa. Falou assim? Isso é purpurina. Mas porque já é. A comparativa entre software proprietário e livre é sempre inevitável. Agora a questão é que não é interessante fazer esse tipo de comparativo, na minha visão, porque em alguns aspectos, por exemplo, a possibilidade que você tem uma interface como essa, nenhum outro software proprietário vai te dar, nenhuma outra tecnologia vai te dar. Agora, como o Gera falou, num caso bem específico, que nem você comentou de edição de vídeo e tal, sim, aí a gente precisa admitir, não tem a qualidade igual, não tem mesmo. Então vamos desenvolver. Eu acho isso importante. No Brasil, o início da minha fala, o Brasil ele é muito conhecido como usuário de software livre. A gente tem ótimos programadores aqui, pode ter muito mais. Então vamos incentivar o desenvolvimento de software livre no Brasil, através de coletivos como esse. Pode ser uma opção? Pode. Eu acho que essa é uma solução. Vocês podiam dar exemplos que vocês sabem assim, de software livres que na concepção de vocês dá um produto final melhor, com qualidade melhor do que o produto comercial, que o software comprado? Depende muito. Existem softwares muito específicos muito específicos não. Por exemplo, o Blender que você falou. É uma ferramenta para modelagem 3D. Eu acredito que tem alguém de design aqui. Olha, você conhece, já ouviu falar do Blender? Lolita? O Blender é uma ferramenta para modelagem tridimensional que é extremamente conhecida e é um software livre, né? E que, assim, eu acho que chega a competir de igual, assim, compete muito com softwares proprietários que existem por aí. Tem uma parte que é para servidor web, não é isso? Que é tudo, assim, muito, eu acho que chega a ser, posso também estar cometendo a gafe de estar falando não achou, mas talvez isso saiba confirmar. É o software mais usado nas servidores, essas coisas, né?
é o Apache, é um software livre também. Os navegadores, Firefox, não é todo mundo aqui conhece, eu acredito que, se bem que pessoalmente, o Firefox está fazendo, irmão, tá só me decepcionando, né? Mas é para web, para quem gosta de navegar, assim, é muito comum, né, galera? Tira esse negócio, bota o Firefox, realmente é um exemplo. E em diversos outros contextos específicos, de ensino de programação, para programar software livre, muita gente usa para esse contexto mais artístico. Open Frameworks, Process, PD, tudo, a maior parte, vou dizer, a maior parte são softwares livres. E geralmente os trabalhos dessas pessoas que elas fazem usando essas ferramentas também são software livres. De maneira que se você quiser pegar, por exemplo, o trabalho de Wilson, o meu trabalho, do Cláudio Bueno, não vou falar, o do Panetone, que é outro cara, ele é gaúcho, ele trabalha com hardware livre, circuit bending, o conhecimento está todo lá. Então, foge um pouco do domínio de aplicações comerciais, mas puxa mais para o domínio de artistas trabalhando com isso, cujo trabalho é a gente não pode imaginar quais são todos os filtros de vídeo que você quer. Então, são feitos alguns básicos, e os outros ficam de exemplo para outros desenvolvedores fazerem. Então, o que falta, a minha percepção, eu não posso estar enganado, mas eu vejo que o que falta realmente é a gente estabelecer grupos de desenvolvimento de software espalhados para que a gente possa criar. Você tem essa demanda? Retorna para a gente, então a gente desenvolve. Então, acho que isso é interessante. Não a gente, grupos. A parte de servidores, que a gente não vê na internet, web, quanto a página é recebida, quanto de dados que está por trás, linguagem de programação, o desenvolvimento de software está muito certo dessa forma, espalhada e aberta. O software não é algo que é para ficar fechado, não, é algo para ser desenvolvido cada vez mais. Tem um exemplo de uma tecnologia, ela não é software, código livre, mas ela segue a filosofia, que é a internet. Ela não é software livre, não é rotulado como essa. É o que é? Android para essa. Primeiro quero parabenizá-los, né, pelas falas, e assim dizer que eu não entendo nada de computação, só o básico, e sou refém também, né, dos softwares controlados. Mas eu acho que vocês trazem uma discussão muito interessante. Eles estão trazendo o discurso da autonomia diante da computação, da informática, né? E aí, nesse sentido, eu entendo que, muito para além, né, da questão da arte, tem uma questão aí mesmo de ética colocada, né, nisso, porque eu acho assim que a gente está se relacionando com essas tecnologias digitais de forma para não trazer o discurso, né, para fazer um neomarxismo, né, mas assim, formas muito alienadas, né, porque a gente não se dá conta de que nós estamos sendo manipulados por esses instrumentos, por esses dispositivos. Então, acho que é um pouco nessa perspectiva que eu acho que a fala de vocês, né, traz essa preocupação, né, de como nós estamos reféns desse processo. Mas assim, vocês estão dentro de grandes universidades, e como é que esse debate, né, vem sendo feito nessas universidades, nessa perspectiva, né, ou se isso é uma coisa emperrada, são algumas pessoas de vanguarda nessa área da computação que estão fazendo esses discursos, como é que isso está colocado, né, nesse meio, que é esse meio da computação, da informática? O software nasce livre e depois as empresas fecham. A gente é usuário, a gente usa, pronto. Agora a questão é, tecnologia, eu acho que ela deve ser encarada de tal forma que a gente consiga subverter ela, consiga utilizar ela a tal ponto de produzir algo com ela. Acho que isso é interessante, não só pelo fato de a gente até ficar pensando nisso, de que somos escravos dessas máquinas. A escravidão não ocorre, a gente acaba sendo usuário mesmo de empresas. De qualquer maneira, alguém fez essa camisa, alguém fez esse tênis, alguém produziu algo. E alguém ganhou dinheiro com isso. Obviamente, existe um processo econômico, sim. A questão é que a tecnologia pode ser utilizada de uma maneira não só simplesmente fechada. E a utilização dela, principalmente dentro de processos artísticos, eu acho que vem a partir do software livre.
todas essas linguagens que a gente citou hoje, existem inúmeras linguagens. Frameworks, Cinder, sei lá, Process, Data, Scratch. Todas as linguagens são de código aberto ou código livre. Por quê? Porque justamente como que a gente vai desenvolver algo dentro de um contexto criativo se você tem código fechado? Eu acho que essa é uma questão que vem antes ainda de comparativo com o software proprietário, que eu acho que a gente costumo dizer isso, assim, acho que a gente já evoluiu. Como sair dessa de usuário e pensar como que a gente pode utilizar tecnologias livres para desenvolver juntos e se aproveitar delas para até estar trabalhando nossas poéticas, nossos discursos, nossas experimentações. Lá no meu centro é complicado. Complicado no sentido porque o centro ele tem uma parceria enorme com empresas, diversas empresas, entre elas a Microsoft, que dá bônus. Então eles têm sistemas pagos lá sem precisar pagar nada por isso, entendeu? Então as pessoas aprendem a desenvolver, são treinadas para desenvolver para essas plataformas, ou seja, para criar para essas plataformas, tudo de graça, para depois produzir coisas que são pagas. Mas existe também iniciativas lá, várias pessoas, assim, algumas pessoas interessadas em software livre que desenvolvem nessa linha, projetos que usam software livre e expandindo mais um pouco para a instituição. Pelo pouco que você disse, acredito que a coisa seja bastante semelhante nesse sentido. É software proprietário, apesar de que o debate sobre isso também é muito pouco, mas conheço também algumas outras instituições em que isso acontece de uma forma diferente. No meu caso, pelo menos um amigo, ele que se graduou na UFES de Sergipe, e falou que lá era justamente o contrário da cultura da de Pernambuco, né? Que as pessoas desde o começo eram estimuladas a usar software livre. Não sei que tipo de debate as pessoas tinham lá dentro sobre essa ação de usar software livre, né? E acreditar em projetos todos software livres, eu acho que isso seria ótimo. Uma colocação que, por exemplo, existem alguns projetos do governo, como o Viva Cultura, né, já puxando da área da arte e vindo para a computação, em que os pontos de cultura, todos eles não usam software proprietário, eles recebem kits digitais com computadores. Então a área de cultura, eu acho que do MINC, do Ministério da Cultura, está mais alinhado com essa vertente do software livre do que outras, ou seja, os artistas, né? Pelo menos há bem pouco tempo atrás estava. Agora eu gosto. Mas não trocaram o parque, né? Os computadores são o mesmo. Então pode ser que daqui para frente mude, mas quem foi ponto de cultura, ou está sendo, ele está com o computador com Linux instalado lá e tudo mais, né? Exato. Posso dar exemplo do Lago Macambira. E a gente lá em São Carlos, a gente está dentro de um ponto de cultura, que é o Pontão Nós Digitais, que é dentro do ponto de cultura TEIA, que é Dominique Baixo, teia.org.br. Então a gente tem essa parceria com eles, e realmente eu não tinha conhecido o ponto de cultura até entrar na TEIA, e eu achei incrível. É uma mudança. Eu sempre cito a figura dessa pessoa. O Ted ele começou na TEIA tendo oficinas de produção de áudio, e hoje é ele quem coordena o estúdio. Então ele saiu lá da periferia, foi junto, ele traz a galera da periferia para dentro do estúdio, eles compõem juntos, fazem hip hop, eles participam da cena de hip hop de São Carlos, todos utilizando software livre, não se fala software proprietário ali dentro, não tem por que falar. De novo, eu acho que os pontos de cultura são essenciais, sim, e eu posso falar da minha experiência. Ali é um dos casos mais interessantes que eu vi até hoje, que eu vi mesmo, e a gente utiliza todos os dias. Alguém mais tem alguma pergunta? Então a gente vai finalizando, agradecemos aos nossos convidados, também a todos vocês, e a gente vai então daqui a 15 minutos nós vamos ter início de um mini curso justamente sobre um dos softwares, né, de computação, de processamento, de programação. É um software livre, como estão falando, né? Então as pessoas irão ter acesso, como já tiveram à tarde no outro mini curso, foi o Wilson, agora vai ser o Gé, e que vocês vão poder
as pessoas que estão já inscritas e outros eventualmente possam entrar, vão ter acesso a como fazer, a como pensar, né, a possibilidade de programar um computador. Eles vão fazer um mini curso sobre uma ferramenta que chama Arton e que ela possibilita, que também é um software criado aqui no Nordeste, na Paraíba, uma universidade nossa parceira, e que possibilita fazer transmissão ao vivo, né, de vídeo em tempo real. Né? E às 17h30, então, a gente tem a nossa mesa redonda, onde vão estar também, de novo, Gera, de novo, Wilson, né? E também os convidados, então, da Paraíba e o nosso mediador aqui da FRN, que é o professor de computação aqui no pessoal, e que tem desenvolvido um trabalho muito interessante, inclusive fazendo game com o pessoal aqui do IFR.